Saudações visionários, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um Talk Visionário está começando e diante de mim está um amigo de muitos anos, o evangelista Newton Neves. Quero apresentar o Newton Neves aqui para vocês, que é teólogo, um grande professor de teologia e congrega na Assembleia de Deus Ministério Paulistano. Quero, desde já, pedir para que você se inscreva, compartilhe esse vídeo e o que vai ser conversado hoje aqui vai ser muito importante para a sua vida espiritual. A princípio, Newton, eu quero te desejar boas-vindas ao Talk Visionário e quero que você se apresente em poucas palavras. Casado com quem? Já falei que você congrega em determinada igreja. Fala um pouquinho do Newton Neves. Prazer, né? Nosso amigo evangelista Hudson está aqui no Talk Show Visionário. É uma alegria muito grande poder estar aqui e poder compartilhar um assunto tão importante que vai, tenho certeza, esclarecer a mente de muitos cristãos, tirar algumas dúvidas. E eu quero também, né, mandar as saudações de paz também à minha esposa, né, a minha esposa Bia. Temos uma filhinha de 4 meses, a Radassa, que chegou para ser uma bênção na nossa vida. Como já foi apresentado, né, eu sou da Assembleia de Deus Paulistana, nosso pastor setor noroeste, pastor Marcelo, e também deixar a saudação de paz aos amigos que estarão assistindo também esse podcast, a Ninha, a sua família, ao evangelista Lucas, aos alunos também do Instituto Keres em que eu tenho lecionado. Eu creio que vai ser muito produtiva a nossa conversa aqui. Meu amigo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Estávamos atrás do Newton Neves, há muito tempo. É isso aí, agora vamos ao tema, batalha espiritual, mito ou verdade? De fato, Newton, existe batalha espiritual ou é uma coisa criada pela liderança de alguma igreja? Boa pergunta, né? Esse assunto ele tem sido debatido há muito tempo, né? Muitas igrejas, muitos cristãos têm essa dúvida quando se ouve falar sobre batalha espiritual. E a resposta inicial sobre essa pergunta é que sim, a batalha espiritual ela é real, ela não é um mito. E na nossa conversa nós vamos desenrolar aqui textos bíblicos que corroboram com a ideia de que essa batalha ela é uma realidade vigente nos nossos dias. Mas é interessante, né? Porque o termo batalha espiritual você não encontra na Bíblia. Mas lá em aos Efésios 6, a partir do versículo 11 em diante, você vai perceber que existe um mundo invisível. Fala um pouco sobre isso. Existe, de fato, batalha espiritual, embora o termo não está na Bíblia? Boa. Essa colocação foi muito pertinente porque há várias doutrinas que nós estudamos na Bíblia que elas não aparecem o termo nelas, né? Por exemplo, nós estudamos a eclesiologia, a doutrina da igreja, porém não aparece esse termo doutrina da igreja, mas é uma construção teológica dentro do que Paulo apresenta nas suas cartas como a igreja é um corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Então, por conta do ensinamento paulino, a gente constrói essa teologia, a doutrina da igreja baseado no que está registrado. E assim, semelhantemente, várias doutrinas, como por exemplo a Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica, porém nós não encontramos o termo Trindade, mas encontramos as evidências textuais de que a Trindade... Não deixa exatamente. De fugir do que de fato está na Bíblia Sagrada. Uma boa colocação. O fato do termo não estar na Escritura não significa que esse assunto não acontece, né? Então, a expressão batalha espiritual, ela não tem na Escritura, porém, com as referências bíblicas a gente percebe que existe sim essa batalha, que o mundo espiritual ele é visível, ele é invisível, porém ao mesmo tempo ele é real, porque tudo aquilo que ocorre no mundo espiritual ele reflete no mundo material. E nós vamos decorrer exatamente sobre essa questão de que esse mundo existe e não é de agora, né? Então nós vamos percorrer aqui o início de quando começou essa batalha espiritual e quais são as evidências na Bíblia para essa batalha espiritual. Legal, você até comentou agora e eu quero saber, na Bíblia, dá pra gente identificar quando começou essa batalha espiritual, Newton? Uma boa colocação. Essa guerra espiritual, ela iniciou desde a queda de Satanás, né, de Lúcifer. É importante as pessoas aprenderem que a Bíblia, ela mostra 2 níveis de realidade no mundo, que é o primeiro, o mundo visível, que nós chamamos de material, e nós temos também um mundo invisível, que é um mundo espiritual. E nós encontramos várias referências sobre o início dessa batalha, como, por exemplo, nós podemos ver
em Isaías, né, capítulo de número 14, dos versículos 12 a 15, que Isaías ele profetiza contra o rei da Babilônia. E ele começa a usar expressões que retratam da queda daquele reino, até porque dentro da cultura caldeia, os reis da Babilônia eles eram tratados como se fosse uma divindade. Se nós olharmos historicamente a profecia de Isaías e também a profecia de Ezequiel 28:13, nós vamos perceber que historicamente elas são relacionadas a homens. Isaías profetizou para o rei da Babilônia e Ezequiel para o rei de Tiro. Porém, o que as pessoas precisam também perceber que a Bíblia, além de ser um livro histórico, ela também é um livro espiritual. Então, há passagens que eu não posso interpretá-las somente dentro do seu cunho literário do ou contexto histórico daquele momento, né? Eu tenho que interpretá-la também de uma forma espiritual. Então, quando Isaías fala sobre o rei da Babilônia e o rei de Tiro, ele está fazendo menção de homens, porém, as características desses homens, as suas ações, elas refletem exatamente as ações de Lúcifer que se opôs a Deus. Então, Isaías, eu vou até ler o texto para as pessoas poderem nos acompanhar, para poderem perceber. Isaías capítulo de número 14, e a partir do versículo 13... Vamos lá, você está acompanhando a gente aí, pega a sua Bíblia, vamos conhecer um pouco, vamos ler, acompanhar o Newton aqui. Exatamente. Isaías 14:13 inicia assim, eu vou ler do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Só uma coisa muito importante, tá? Não existe, Hudson, na Bíblia o nome Lúcifer. Né? Esse nome ele foi colocado por Jerônimo, o padre Jerônimo, quando ele fez a tradução da Bíblia Vulgata Latina. A Vulgata Latina ela é a tradução para o latim. Então, ele colocou estrela da manhã como Lúcifer, que quer dizer aquele que é portador da luz, né? Na verdade, essa expressão estrela da manhã no hebraico é Helel ben Shahar. E Helel ben Shahar literalmente significa brilhante ou filha da alva da manhã. Então, como Lúcifer é um nome que literalmente quer dizer aquele que é portador da luz, então São Jerônimo ele entendeu que essa tradução ela se encaixaria muito bem nessa expressão. Só que no hebraico não existe Lúcifer, tá? Foi uma tradução da Vulgata Latina. E aí continua o profeta: ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que me chama a atenção aqui, mesmo que essa profecia, Hudson, ela esteja relacionada a um rei, a um homem, o versículo 14 ele termina falando sobre o Altíssimo. E o interessante é que o Altíssimo aqui, a letra A, ela está relacionada à letra maiúscula. Isso é uma referência a Deus. A divindade. Inclusive, essa própria expressão Altíssimo é que aparece no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, a vogal aqui, A, ela representa a Deus. Então, não tem como eu olhar essa profecia e interpretá-la apenas de uma forma histórica, como se fosse para um homem. Como eu falei anteriormente, os reis da Babilônia se intitulavam como divindade. Como o próprio faraó também, na época do Egito, eles se tratavam como uma divindade. Então aqui eu entendo que as características desse rei, elas, ao serem expostas pelo profeta, elas expressam exatamente as características de Lúcifer, que era um querubim, né? O querubim é uma expressão que vem de querube, que quer dizer guardar ou cobrir. Era um anjo muito belo, como Ezequiel 28:13 descreve, e por conta do seu orgulho ele achou que poderia ser semelhante a Deus, e ele acabou caindo do céu, como também descreve em Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 5, né, que 30% das estrelas, ali são referência a anjos, foram rebeldes contra Deus, se aliando a Lúcifer, e dali teve todo esse início dessa guerra espiritual. Ali começou exatamente. Você me permite fazer uma observação interessante. Maravilha a sua explicação, mas você observou, para os nossos espectadores aqui, que em Isaías e em Ezequiel são profecias que fazem alusão
aos reis respectivos e ao episódio histórico que eles estavam vivendo na sua época, mas também indicam o princípio de uma batalha espiritual que foi a queda de Lúcifer, ora, a partir de então, Satanás ou o adversário. Sim. Né? Agora vem cá, essa batalha que se inicia, que a gente está destacando aqui conforme sua resposta para os nossos ouvintes e espectadores, eu percebo que não existe uma espada, eu percebo que não existe uma guerra, a cavalaria, Sim. Mas pode-se considerar uma guerra ou uma batalha. Estou certo, Newton? Sim, perfeito. É interessante esse ponto, porque só deixar bem claro para quem vai nos acompanhar, né, tudo, que não existe um dualismo. O que é dualismo? É uma guerra de dois lados. Não existe Por que não existe esse dualismo, mesmo existindo uma batalha? E o que caracteriza uma batalha são dois lados opostos. Não existe um dualismo porque Deus é soberano. Então, o diabo ele não tem a força de Deus, ele não tem o poder que Deus tem. Então, essa guerra não é dualista porque Deus ele tem muito mais poder do que seu adversário. Seria um fatality se Deus entrasse numa guerra, literalmente falando. Exatamente. Então, não é uma guerra porque numa guerra, os dois lados, eles podem ter o mesmo poderio bélico e a mesma capacidade de um vencer o outro. Então, não é dualismo porque Deus não tem como ser destruído. Então, quando Lúcifer ele perde todo o seu brilho, ele é descaracterizado e passa a ser o que você falou, o adversário, né, o diabo, e na Bíblia temos vários outros nomes que são atribuídos a ele também, então ele entendeu que ele não consegue vencer Deus. Então, a partir do momento que ele é derrotado, ele não vai lutar contra Deus, mas ele vai passar a lutar contra a criação do Criador. Porque ele sabe que a Deus ele não tem poder de prevalecer. Então, a partir do momento em que ele é expulso, que Deus cria o homem, então aí a partir do momento ele vê a oportunidade de lutar contra a criação de Deus, visto que com Deus ele não consegue lutar e ter êxito contra Deus. Interessantíssimo, muito esclarecedor, inclusive. Então, agora você que está assistindo vai saber que batalha espiritual na Bíblia acontece do começo ao final deste livro aqui, né? Sim. E da sua vida também, principalmente. Quando você abre em Jó, Satanás vem de onde? Rodear a terra. É uma batalha espiritual. Ali expressa que ele tem liberdade de atuar entre os homens, né? Por isso que ele vem de rodear a terra. Na criação do Altíssimo. E sim, exatamente. Foi que nem eu falei. Como ele não tem condições de vencer Deus nessa guerra, então ele vai tentar atingir diretamente a criação divina. Por isso que quando Deus cria o homem, ele encontra uma oportunidade de tentar destruir o homem. E uma coisa muito importante, o diabo, os demônios, como o próprio Deus, o Espírito Santo, os anjos, são seres espirituais. Um ser espiritual, ele não precisa se alimentar porque ele não sente fome, ele não precisa dormir porque ele não cansa, ele não tem aparência física, e também os seres espirituais, eles não estão sujeitos à lei da gravidade. Então, um anjo como um demônio pode se locomover de um lado para o outro mais rápido do que a própria velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, para o diabo, que é um ser espiritual, ele conseguir atingir o homem, que é um ser material, ele precisa se utilizar do que é material para alcançar o que é material. Então, quando em Gênesis 3, que a gente começa a ver as descrições da ação do diabo, quando Deus cria o homem e posteriormente cria a mulher, para que ele pudesse atingir a criação divina, ele teve que usar o material para atingir o material. E foi quando então ele conseguiu usar a serpente para conseguir conduzir Eva à desobediência e semelhantemente Adão, para que ele pudesse atingir a imagem de Deus. Me explica sobre isso, Newton. É a primeira encarnação? Podemos dizer que sim. Pode usar esse termo? Eu estou enganado? Sim. Teologicamente pode? De Satanás para usar algo físico para enganar quem é físico, ou seja, a raça humana, sim, foi de fato nesse episódio. Sim. Aí a gente tem esse conflito aí. Aí começam os conflitos. Maravilha. Desfecho da queda de Lúcifer, né? O nome foi modificado e foi destituído de todas as posições que ora ele antes exercia, executava perante, até porque ele assistia, de assistir e de ser assistente de Deus, por que não, né? O desfecho maior, qual foi? Então, quando ele sai, ele perde toda a sua glória, toda a sua beleza, e juntamente com ele 30%, a gente vai perceber ali que Lúcifer ele é um ser astuto, e eu sempre gosto de separar a astúcia da sabedoria.
A astúcia é usar a minha inteligência para fazer o que é mal. A sabedoria é usar a minha inteligência para fazer o que é bem, o que é bom. Então ele é um ser astuto, ele é um ser inteligente, até porque, eu vou até ler o texto de Apocalipse capítulo 12. Por favor. Ele conseguiu convencer 30% dos anjos, né? Então a gente percebe que esse ser que nós estamos conflitando, ele é um ser astuto. Inclusive, em Efésios, que a gente ainda vai ler a referência, Efésios capítulo 6, 11 a seguir, Paulo chega a usar uma expressão sobre as astutas ciladas. E a palavra cilada que Paulo usa ali no grego é a palavra metodeia, que ela vai vir para o português como método. O que Paulo quer falar é que o diabo ele tem métodos diferentes para atuar contra a igreja. Então, esse ser é um ser astuto, não é um ser ignorante na questão de não saber o que está fazendo. Ele sabe muito bem. E aqui Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo de número 7 está escrito: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, que é uma referência a Satanás, e batalharam contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que aqui aparece a expressão anjos está no plural. Então uma grande quantidade de anjos compraram a ideia dele e se rebelaram juntamente com ele contra Deus. E a partir dessa queda, ele percebendo que não poderia prevalecer contra Deus, então ele começa a atingir literalmente a imagem de Deus, que foi o homem. Interessante, porque até então os anjos então tinham o livre-arbítrio para escolher a que lado. Porque dá a entender, né? Dá-nos a entender. Os anjos tinham livre-arbítrio, que é o poder de decisão. Maravilha. Hoje não tem. Não, hoje não, porque os anjos que permaneceram ser fiéis a Deus, eles já se tiveram essa decisão. Então, a gente não tem nenhuma revelação na Bíblia de que os anjos que se decidiram estar do lado de Deus vão se rebelar contra Deus, né? Sim. Então, não tem como. Eu acho que hoje já é uma decisão que ela não voltará atrás. Legal. Agora, vem cá. De que forma que tudo isso afeta no ser humano, na igreja? Eu digo ser humano porque... Você há de compreender e concordar, Newton, que queira ser crente em Cristo ou não, a pessoa está envolvida numa batalha espiritual, estou certo? Sim, exatamente. Que nem nós falamos aqui, o primeiro ponto que a gente vai falar é que essa batalha espiritual, ela é uma realidade que acompanha desde o período do Antigo Testamento. Nós citamos aqui Gênesis capítulo 3, a criação do homem, né? Inclusive, no versículo 15a, é aquela profecia messiânica, né? Quando o próprio Deus, ele traz a sentença de Adão, que ele deveria trabalhar, e com o seu suor do seu trabalho ele se alimentaria, a Eva teria dores múltiplas de parto, e a serpente iria se rastejar pelo resto da vida, e o diabo foi profetizado que da semente da mulher viria o Salvador. E isso ele vai se decorrendo ao longo da Bíblia, né? Por exemplo, Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 22, a morte dos recém-nascidos. Faraó ele levantou o edito que toda criança de 0 a 2 anos de idade do sexo masculino deveria ser executada, até porque o diabo sabia que haveria de vir o Messias, só que ele não tem os atributos de Deus, né? Então ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é presciente. E o que são esses atributos para que aquelas pessoas que vão nos acompanhar saberem? Onipotência é poder de tudo. O diabo não tem o poder de fazer o que quer, de criar do nada algo como Deus. Onipresença, ele não tem capacidade de estar presente em todos os lugares. Onisciência, ele não tem capacidade de conhecer a mente e o pensamento dos homens. A presciência, ele não tem a capacidade de prever o futuro. Então, como o diabo não tem esses atributos que são de Deus, e ele não sabia de onde viria o Messias, então ele fez de tudo para impedir o nascimento do Messias. Então, ele, obviamente, ele influencia o faraó, a essa carnificina, para impedir a linhagem do Messias. Então a gente vê que havia uma guerra. E que nem eu falei, ele é um ser espiritual, mas ele tem que usar um ser material para poder atingir o homem dentro da sua esfera material. Então a gente vê na morte dos recém-nascidos, a gente vê, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 3, a rainha Atalia, ela foi filha de Acabe e Jezabel, e ela tentou matar todos os descendentes da linhagem real. E o que é interessante que as pessoas precisam saber, Hudson?
Depois que Salomão morreu, em 931, que o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul, né? Você sabe muito bem. Reino do norte, a parte alta, 10 tribos, e o reino do sul, a parte baixa, 2 tribos. Das 12 tribos que haviam em Israel, a única que restou foi a tribo de Judá. Porque o reino do norte, ele foi destruído pela Síria em 722 e não foi mais restaurado. Então sobrou o reino do sul. E o reino do sul, depois dos 70 anos do exílio, eles voltam para Jerusalém, reconstrói os muros e reconstrói o templo. Inclusive, a profecia messiânica aponta para quê? Que o Messias, ele viria da tribo de Judá. Então, quando a Thalia, ela quer tomar o trono de Jerusalém e ela quer matar todos os da linhagem real, aquilo ali é um conflito espiritual explícito. Por quê? Se morre todos os da linhagem real, da onde viria o Messias? Porque Jesus, ele tem que vir da tribo de Judá. Então ali é uma guerra espiritual. Verdade. Inclusive, o menino Joás, ele foi escondido no templo, ele tinha 8 anos quando ele foi escondido, e depois de um plano que o sumo sacerdote Joaída fez, de conseguiram tirar a Thalia do poder, e Joás começou a reinar com 16 anos, e ali foi uma guerra explícita espiritual, porque se morresse ali os descendentes de Judá, não tinha como vir o Messias. E isso se estendeu até Ester, né? Quando Ramã, no capítulo 3, ele consegue o edito pelo rei Artaxerxes de matar e exterminar todos os judeus. Ele, de fato, era um antissemita. Só que tem uma coisa interessante na história de Ester. Está escrito no capítulo 3 de Ester que Ramã, ele era agagita. E isso arremete ao que está em 1 Samuel 15, quando Deus falou para Saul, por intermédio de Samuel, exterminar o rei Agag, que era amalequita, por todos os males que os amalequitas fizeram a Israel. Isso lá em Êxodo, capítulo 17, quando conflitaram com Israel no vale de Refidim. Em Juízes, capítulo 6, por exemplo, quando os medianitas iam roubar toda a novidade da terra que os israelitas haviam plantado e não desfrutavam da colheita, os amalequitas ajudaram, inclusive, os medianitas. Então Deus mandou que o rei Saul exterminasse os amalequitas, ele não o fez, preservou em vida o rei Agag, e Ramã é da descendência do rei Agag. Então 15 de 1 Samuel, né? Isso, 1 Samuel 15. Ele nutriu Ramã, esse ódio pelos judeus, e a gente vê também que ali foi uma influência maligna. Porque se os judeus fossem exterminados, não tinha da onde vir o Messias. Então perceba que essa guerra, ela inicia desde a queda de Satanás, e essa guerra ela se promulga no solo a partir do momento em que o homem cai e o diabo tenta impedir que o Messias viesse. Então essa guerra, ela tem um início. E qual que é o propósito? Impedir a vinda do Messias. Interessante, porque você vai ver historicamente que o adversário sempre vai ter os seus artifícios. Digamos, Exatamente. Aqueles que dão legalidade, espaço, vazão para ele atuar, e sempre são inimigos do povo de Deus. Inimigos do que é certo, inimigos do que tem princípio. Sim. Ou princípio. Estou correto? Sim, é verdade. O diabo, ele sempre se demonstra como um opositor. E, que nem eu falei, essa guerra, ela começou na queda de Lúcifer, e o princípio dessa guerra primário era impedir a vinda do Messias. Porque o diabo sabia que com a entrada do pecado, o homem, ele era incapaz de salvar a si mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas têm que prestar atenção nisso. Muita gente hoje, muitos acabam vendendo sua alma pro diabo, usam até o termo de fazer um pacto com o diabo. Só que, na verdade, o diabo não tem pacto com ninguém. O diabo não tem aliança com ninguém. É um termo que as pessoas criaram, né, em fazer um pacto com o diabo, mas, na verdade, todo aquele que se propõe a fazer um pacto com Satanás, na verdade, ele é seu subserviente. Ele está sendo o seu servo. Ele está sendo o seu capacho. E como seu servo, o diabo dá favores a essa pessoa, mas ele não tem aliança com ninguém. Porque a guerra do diabo é contra Deus e contra qualquer pessoa, porque ele esteve no céu, ele sabe como que é o céu, e o que ele puder fazer para impedir que o ser humano vá para o céu, ele vai fazer. Então o diabo não tem aliança com ninguém. As pessoas acham que fazem aliança com ele, mas ele não tem, porque a ideia dele é destruir qualquer pessoa e impedir que ela possa conhecer o céu, porque ele sabe como que sai bom. Newton, parece que é o cúmulo da burrice, né? O cara, Exatamente. Desculpa usar o termo aqui, gente, Sim. mas o cara tava numa posição, o cara tava em espírito e adorou como se estivesse em carne. A gente tá em carne e Sim. adora como se estivesse em espírito. Já é um princípio Sim. que a gente pode entender que é um dos motivos pelo qual ele odeia a raça humana. Você em carne consegue entrar numa qualidade, como o professor Abenilson uma vez
não sei se foi o Abenilson comentou, uma vez eu ouvi, uma qualidade diferenciada, né? Eu achava que era uma dimensão, né? Adorar em espírito e em verdade. Sim. Aí daí a importância também de a pessoa viver em espírito, estar em espírito. Por quê? Porque o início, o princípio de toda e qualquer batalha espiritual, obviamente, é no mundo invisível. É no mundo invisível. E se você não usar as ferramentas espirituais, você não consegue ter forças para vencer o que é espiritual. Quais as ferramentas espirituais que a gente tem que usar? Boa. Paulo em Efésios 6, ele fala, a gente vai entrar depois nisso aí, mas assim, Deus ele deixou a oração como uma ferramenta, e uma coisa muito importante, a oração, ela não é uma ferramenta que Deus deixou para que por intermédio dela eu tivesse poder para poder curar, para poder fazer sinais, porque tem muita gente que prega e às vezes canta, eu tenho que orar porque eu tenho uma agenda, eu tenho que orar porque eu vou cantar, eu tenho que orar porque eu vou pregar. Sendo que, na verdade, o princípio básico da oração não é receber poder. O princípio básico da oração é criar com Deus comunhão, intimidade. Então, quanto mais perto de Deus eu tô, por intermédio da oração, mais eu tô protegido pela presença de Deus. Mais eu estou protegido pela graça de Deus. Por isso que, inclusive, aparece muito no Novo Testamento o verbo pedir. Esse verbo pedir no grego, muitas das vezes ele é traduzido como parakaleo. E parakaleo literalmente significa acenar para trazer para perto, ou pedir para vir junto. Então, quando eu oro, é Deus que vem para perto de mim. Quando eu adoro, é o que vou para perto de Deus. Tem essa conexão interessante. Repete, por gentileza, Nilton. Quando eu oro, é Deus que vem para perto de mim. E quando eu adoro, é o que vou para perto de Deus. Pedir, parakaleo, ela literalmente ela vem do prefixo para, que é ao lado de, e kaleo, que é acenar. Então, quando eu peço, eu estou pedindo para que alguém que é mais forte do que eu venha para perto. E adoração, proskinel, ela vem do prefixo pró. E o prefixo pró quer dizer em direção a. Então, na adoração, o cristão vai para perto de Deus, mas na oração é Deus que vai para perto do cristão. E a oração é uma ferramenta que nós temos para vencer essa guerra espiritual. Por quê? Porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho a presença de Deus próximo de mim. E Deus estando próximo de mim, eu tenho alguém que vai lutar por mim. E essa guerra espiritual, se Deus não estiver conosco, a gente não tem como vencer. Então a oração é um meio que Deus usa para que nós possamos vencer essa guerra. O jejum também. E uma coisa importante, oração e jejum não são sacrifícios, são disciplina. Muita gente acha que ir ao monte, orar a madrugada inteira, tirar um período de jejum, ele está se sacrificando. Na verdade, quem fez sacrifício foi Jesus. Deveria ser apenas um devocional, algo cotidiano isso, comum. Na verdade, isso é um devocional, não é um sacrifício. Oração e jejum é uma disciplina. Tá? Isso é muito importante. Então, a oração e o jejum e a constante leitura da palavra são ferramentas espirituais que o crente tem para poder vencer essa guerra. Da mesma forma que eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso ter uma qualidade de vida, o meu espírito ele também precisa ter esse alimento na palavra, no jejum e na oração. Se eu não me alimento fisicamente e isso me traz uma doença, espiritualmente é o mesmo sentido. Se eu não me alimento na oração, no jejum e na leitura constante da palavra, o meu espírito ele fica desnutrido, ele fica frágil e qualquer cilada que o diabo põe no meu caminho, eu estou sujeito a cair. Vulnerável, né? Fico vulnerável, exatamente. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia advertência para a igreja sobre exatamente essa questão de estar buscando constantemente a Deus. Porque é nessa busca que eu tenho a força necessária para estar lutando nessa guerra espiritual. Compreendi, maravilha. Cara, existem muitas dúvidas que todos têm, mas a Bíblia é muito clara e aberta. E quando a gente encontra uma pessoa sábia e que tem essa paciência e amor, né, pelo que faz, que é prezar, zelar, explanar a Bíblia Sagrada, a gente fica muito contente. O adversário atuou tanto, historicamente falando, Velho Testamento, só que a gente observa, óbvio, não deu certo, Jesus nasce, né? Uma virgem, Maria, concebe Jesus, ele ainda criança,
logo ele tem o seu ministério público revelado a todos, e aí então é batizado. Fale pra gente, Newton, o que acontece a partir de então, até o ponto que logo nós vamos chegar, Sim. ok? Então, que nem eu falei, só para deixar mais claro para quem vai nos assistir, que a batalha espiritual ela começa com a queda de Satanás, só que o objetivo dessa batalha para Satanás era impedir o Messias. Isso é o ponto, tá? E Jesus, quando ele veio, uma coisa que as pessoas têm que entender, que Jesus ele nunca correu da cruz. Inclusive, não há retrato bíblico, e se algum pregador usar essa alegoria, é muito mais falacioso, muito mais uma fantasia do que, de fato, uma teologia bíblica ensinar a pregar de que o inferno entrou em festa com a morte de Jesus. Então, o diabo, ele sabia que o Messias vinha, então a intenção dele era impedir a salvação do homem. O que o diabo puder fazer para levar o maior número possível de pessoas para o inferno, ele vai fazer. Já que ele sabe que com Deus ele não consegue lutar e vencer Deus, porque Deus é soberano, ele vai tentar contra a criação de Deus, que é o homem. Então, quando Jesus ele vem, você vai perceber que Jesus enfrentou guerras espirituais. Até porque o que estava profetizado? Se a gente ler Apocalipse 13, versículo 8, está escrito na parte B, Hudson, assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Deus, na sua presciência, e isso que entra a confusão na mente de muitas pessoas, porque tem muita gente que normalmente numa sala de teologia pergunta: se Deus sabia que o diabo ia se levantar, por que ele permitiu? Por que ele criou, né? Só que Deus ele é um ser que é espiritual, mas você vai perceber que ele também é um ser pessoal. Porque na Escritura há várias referências que Deus fala, que Deus ouve. Então, mesmo Deus sendo um ser espiritual e divino e soberano, faz aquilo que ele quer, ele é pessoal. Ele se socializa com o homem. E ele dá ao homem o livre-arbítrio. Porque se Deus não desse ao homem a livre escolha de escolher, de decidir, e eu tenho essa visão mais arminiana do que os meus irmãos calvinistas, que eu respeito, né? Eu tenho essa visão de que Deus dá o livre-arbítrio ao homem, porque senão nós seríamos completamente manipulados. Robozinhos. Nós seríamos uma marionete, né? Deus me fez, mas as minhas ações são totalmente controladas por ele e eu não vejo dessa forma. Valeria criar todas as coisas para ser manipulado. Exatamente. E Deus ele não pode adorar a si mesmo. Então, uma das características de Deus é digno de ser adorado, só que essa adoração ela tem que ser espontânea. A partir do momento em que Deus cria um ser, e esse ser ele é obrigado a adorar a Deus, isso não reflete uma adoração genuína. É uma adoração obrigada. E Deus mesmo ele sendo digno de ser adorado, Deus ele não quer que o homem o adore por uma obrigação. A adoração tem que ser espontânea. Tem que ser por reconhecer a grandeza da soberania divina. Então, quando o diabo ele perde esse brilho de ser um ser que adorava a Deus, ele quer impedir de completa forma que o Messias venha para salvar o homem e o homem vá para o céu. E ele luta contra o próprio Jesus, porque ele tentou lutar para que o Messias não viesse, não conseguiu. Então ele tem que lutar para que o Messias não fosse à cruz. Porque o que estava profetizado, Apocalipse 13, 8, Deus previu a queda do homem, mas Deus previu a solução para o problema da queda, que é a morte de Jesus na cruz. Então você pode perceber, o evangelista Hudson, que vários episódios tentaram matar Jesus antes da cruz. Por quê? Porque se Jesus não morre na cruz, o sacrifício não seria válido. O sacrifício teria que vir com um derramamento de sangue, né? E numa linguagem bem técnica para as pessoas entenderem. Quando o homem peca, ele quebra a lei de Deus e ele tinha que ser punido pelo seu pecado. Assim como dentro de uma legislação, quando uma lei é quebrada, o ofensor da lei ele tem que ser punido. E Deus, então, ele envia o seu filho para morrer em nosso lugar, para que a punição que deveria vir sobre mim, sobre você, caísse sobre Jesus e ele pudesse nos justificar por intermédio da sua morte. Então, por isso que você vai ver vários episódios em que houve tempestade, quando Jesus dormia num barco, lá em Marcos 4:35, e eu entendo que aquela tempestade é espiritual, porque a expressão que aparece repreendeu ali no grego, ela é uma expressão usada nos evangelhos para falar a um demônio. Então acredito que foi espiritual, porque Jesus ia para Gadara, e em Gadara tinha um endemoniado com uma legião, que equivale a 666 mil soldados romanos. Então a ideia dos demônios era matar Jesus afogado. Não conseguiram. Então você vê que ao longo do ministério de Jesus, houve tentativas de matá-lo. E não conseguiu por quê? Porque
o destino dele era a cruz, ele correu em direção à cruz. E isso é muito importante as pessoas saberem. Se Jesus não morre na cruz, não tinha sido consumada a nossa salvação. É um tapa na cara do adversário, se assim você me permite falar, né? Sim, Você vê? até o episódio de Pedro, né, Mateus 16:18, quando Jesus fala que ele era necessário ir a Jerusalém e padecer na mão dos homens, Pedro tenta impedir. Eu não deixarei fazer isso com o Senhor. O que Jesus falou a Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que o diabo queria influenciar Pedro a falar algo que viria contra a vontade de Deus, que era o seu filho ser crucificado. E vem na minha mente aqui aquela imagem, você falando aí agora da tempestade que pode ser enviada pelo adversário, e é bem provável que sim, para que Jesus morresse possivelmente afogado. Por outro lado, você vê um Cristo, os seus discípulos navegando e ele andando sobre as águas. Sim. Ou seja, né? Que coisa interessante. Gente, agora eu fico observando aqui que Satanás, hoje, tem muito crente, tem muitas pessoas evangélicas, talvez os nossos queridos irmãos católicos aí também, às vezes em algum momento pode ter se sentido muito poderoso. Você vai me entender onde eu vou chegar. Eu tô jejuando, tô orando muito, pode vir Satanás aqui na minha frente que eu dou um tapa na... E se Satanás aparecer na frente dessa pessoa, Lilton? Boa, boa. Primeiro que assim, tem uma frase que muitos pregadores falam, eu acho que você já deve ter ouvido, que o diabo não tem medo de credencial, de oratória, de anel teologia e aquela coisa e tal, mas tem medo de um crente que ora. Na verdade, isso não tem construção bíblica. O diabo não tem medo do ser humano. Independente do que você falou, muito bem colocado, o nível de comunhão que você tenha com Deus, não importa a sua espiritualidade, o diabo não tem medo da gente. No entanto, que o conselho que a Bíblia nos dá é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem que entender que nessa guerra, quem é poderoso é Deus, não nós. E se nós não nos revestirmos, não estivermos com as ferramentas necessárias nessa guerra, a gente acaba sucumbindo. E é muito perigoso quando a pessoa tem essa vaidade espiritual, né? Inclusive, para você ver como o diabo é. Por isso que eu disse que ele é astuto. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou pegá-lo na prepotência espiritual. Quando ele diz assim, se tu és filho de Deus, atira-te daqui. Aí, inclusive o diabo leu o Salmo 91, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O que representa isso aí? É a presunção. O que é a presunção, Hudson? É o abuso da confiança. Até na hora de eu confiar em Deus, eu tenho que ter um limite. O que é a presunção? É exatamente isso que você falou. Eu oro, eu jejuo, eu tenho comunhão com Deus, então eu vou fazer e Deus vai me ajudar. E não é assim que funciona. Se Deus não fizer, eu também como a Bíblia, viu, Nilton? É assim que funciona. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A presunção, ela tende a pegar os crentes que são espirituais. Os crentes espirituais. Exatamente. Parece antagônico, mas é uma verdade. Porque muita gente, por ter um nível de espiritualidade, eles acham que eles vão fazer e Deus vai agir. Eu vou orar e Deus vai dar. Não é assim que funciona. Esse negócio de eu vou declarar e quando eu declarar, Deus vai fazer. Não acredito. Eu acho que isso aí eles pegam muito texto isolado. No caso de Elias, né? Que profetizou segundo a minha palavra não haverá chuva. No caso de Eliseu. Se você analisar bem o texto, não foi segundo a palavra da vontade nem da alma de Elias, não é? Não, assim, eu acredito que ele profetizou de si, só que tem um contexto ali, né? Tiago fala lá, desculpa te cortar, sim, Nilton. Sim, fica à vontade. Tiago, na Epístola Geral, tá escrito mais ou menos assim, que Elias, sendo sujeito às mesmas paixões que nós, orou e pediu a Deus para que não chovesse, não choveu em 3 anos e 6 meses. É mais ou menos isso que diz no texto. Eu entendo, eu posso entender, né? Não é tão claro assim o que a Bíblia nos revela. Que essa palavra é a palavra da oração. Eu acredito que Elias, Nilton, que Elias seja aquele cara que zelava pela sua pátria, que pedia a Deus em oração. Então essa palavra é a palavra da oração. Posso entender assim também, né? O Tiago explica que antes dele falar com Acabe, ele orou. E depois de ter profetizado e veio a seca, ele também orou para que chovesse. Então o que Tiago ensina é que ele orou muito. Tanto posterior à seca, como anterior à seca, como posterior à seca. Só que o que muitas pessoas confundem nessa história de Elias com esse determinismo é que o contexto ali é que Elias ele estava desafiando um mito religioso a Baal, que era o Deus da chuva.
Então a ideia dele era desmistificar da mente de Acabe, que foi influenciado por Jezabel a adorar Baal, e dos adoradores de Baal, que Baal era uma divindade. Como Baal era o deus da chuva, eles acreditavam, então quando Elias profetiza que haveria seca, Deus entendeu que era uma oportunidade propícia para poder desmascarar a crença Baal e trazer a adoração novamente a Samaria. Então, quando nem orvalho há naquele período de 3 anos e meio, era uma forma de Deus dizer, eu sou o verdadeiro Deus. E quando Elias faz o desafio no Carmelo, tem uma questão geográfica, o Carmelo era uma região muito fértil, próximo ao mar Mediterrâneo. Então, como Baal era o deus da chuva, eles acreditavam que Baal morava no Carmelo, por ser uma região fértil. Então, Elias faz o desafio na casa do adversário. Então, quando não chove, eu acho que já estava mais corroborado que Baal era uma mitologia. E quando ele faz o desafio, era para corroborar, mas mesmo assim eles ainda não entenderam. Então, essa coisa de determinismo, não creio, não concordo, até porque a gente não encontra respaldo na Bíblia. Existe uma linha do tempo aqui para tudo que a gente está comentando sobre essa batalha espiritual. Onde você continuaria? Nós estávamos falando, inclusive, que eu até comentei, Cristo nasceu, o adversário não conseguiu impedir isto, embora teve aquela matança das crianças, e logo em seguida você observa que o adversário mesmo, no decorrer da sua vida, Satanás, né, aparecia, se apresentava e tentava atrapalhar o plano de salvação. A linha tênue que eu posso traçar nessa batalha espiritual é assim, o evangelista Hudson. Ela inicia com a queda do diabo, mas o alvo vai mudando conforme o tempo passa. Então, quando ele cai e vem a profecia messiânica, o alvo dele é impedir a vinda do Messias. Não conseguindo impedir a vinda do Messias, o alvo dele agora é matar o Messias e impedir que ele vá na cruz, né? Inclusive, muito bem você colocou, nós temos Mateus capítulo 2, quando o Herodes o Grande dá o edito de matar todas as crianças do sexo masculino de 0 a 2 anos de idade. Outros episódios ocorreram em que Jesus foi perseguido e tentaram matá-lo. Vendo o diabo que ele não conseguiu como alvo destruir o Messias e o plano da salvação foi consumado na cruz, quando Jesus fala está consumado, tetelestai, que é uma palavra muito rica dentro do grego, né, que muitas pessoas não sabem, mas tetelestai ela tem um contexto assim no grego como, por exemplo, terminar de pagar uma dívida. Então, o pecado, ele nos fez ter um saldo devedor contra Deus. E essa dívida não tem como ser pagada com dinheiro, a gente não tinha condições de pagar. Jesus, com seu sangue, pagou essa dívida por nós. Quando Jesus consuma a nossa salvação, a batalha continua, só que agora ela tem um outro alvo, que é a igreja, que são as pessoas que fazem parte da igreja. Então, ele teve um alvo que era impedir o Messias, não conseguiu. Ele teve um alvo que era matar o Messias, impedi-lo de chegar na cruz, ele não conseguiu. Agora ele tem um alvo que é a igreja, que é o que a gente vai retratar sobre Efésios, essa guerra espiritual relacionada à igreja. E eu quero partir daí, inclusive, Newton. Existem armas, existem equipamentos espirituais que o apóstolo Paulo ele vai detalhar e listar para o cristão. E eu quero muito que você fale sobre isso, pois tem tudo a ver com o tema batalha espiritual. Sim. Primeiro assim, na Bíblia a gente encontra referências de Paulo, ele usando a metáfora que o crente é um soldado, né? Nós temos essa referência. Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, sofre comigo as aflições de um bom soldado, né? Veja que Paulo não só chama ele de soldado, ele adjetiva, bom soldado, né? Por que Paulo fala bom? Porque soldado tem muitos, mas bons são poucos, né? O bom soldado é aquele que respeita as suas autoridades, é aquele que cumpre o seu ofício, é aquele que desempenha perfeitamente a sua função. Então ali ele está retratando num campo de guerra, por isso que ele chama Timóteo de soldado. E no versículo de número 10, do capítulo 6 aos Efésios, ele vai trazer essa realidade, eu vou estar lendo aqui, as pessoas vão poder nos acompanhar. Fica à vontade. Nos demais, irmãos meus, é importante nos demais essa expressão, porque ele vai chegar ao ápice da carta, né? No início do capítulo 6, ele fala do relacionamento de marido e mulher, os homens devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, as mulheres devem ser submissas ao marido, depois dos filhos obedientes aos pais, os pais também não provocar a ira dos filhos, depois ele retrata o relacionamento de patrões e de empregados, até que ele vai mudar o contexto da conversa.
Então, nos demais, ele está elogiando a igreja porque aí ele vai chegar a um ponto muito importante, que é sobre a questão espiritual. E vale ressaltar que a igreja de Éfeso ela foi uma igreja muito bem estruturada. Paulo fundou ela na sua segunda viagem missionária, em Atos capítulo 18. Ele ficou por mais de 3 anos naquela cidade. E era uma cidade, assim, que ela tinha ela tinha um nível espiritual, assim, de maldade muito grande, né? Quando Paulo chegou na cidade, havia livros de magia, eles adoravam a divindade chamada Diana, né? Que era a deusa da sensualidade, chamada Artemis também. Então, inclusive, Paulo sofreu muita perseguição por conta do evangelho. Mas o evangelho, Lucas escreve que em pouco tempo toda a Ásia foi evangelizada, né? Até porque Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então essa igreja, inclusive o William Hendricks chama essa carta de a rainha das epístolas, porque é nessa carta que Paulo fala: não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? É nessa carta que Paulo, ele fala no capítulo 1 que Cristo já nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então você percebe, evangelista Hudson, que essa carta é uma carta muito espiritual. Não que as outras não fossem, mas o nível de espiritualidade dessa carta é muito profundo, né? E aqui, Paulo ele vai falar desse tema. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele indica em quem a igreja deve se fortalecer, no Senhor. Aí o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu chamo a atenção aqui para a palavra armadura. Essa palavra é a palavra grega panoplia. E ela literalmente significa equipamento completo. Olha que interessante, Hudson. Nós vamos perceber que são 6 peças da armadura que Paulo cita. E quando ele fala armadura, ele quer dizer o quê? O soldado, ele não pode faltar uma peça. Se faltar uma peça, ele está vulnerável na guerra. E semelhantemente, o cristão precisa ter todas essas peças espirituais para que ele não seja vulnerável também. E outra coisa importante, que ele fala revesti-vos, né, no versículo de número 11, da armadura de Deus, para que possais estar firme e contra as astutas ciladas do diabo. Então, além dele falar da armadura sobre toda a peça que compõe a armadura, ele também usa a expressão para que possais estar firme. O que é a firmeza? Aquilo que não é abalado. E como eu falei anteriormente, né, a palavra cilada aqui é metodeia. Então, quando a gente está preparado para essa guerra, o nosso inimigo, que é o diabo, quando ele, por mais que ele muda a sua forma de agir, quando nós estamos revestidos, a gente está pronto a não sucumbir diante das ciladas que o adversário prepara, né? E outra coisa importante, quando a gente fala de cilada, a gente está falando de algo bem articulado. Então quer dizer assim, o diabo, quando ele prepara uma cilada, ele prepara algo bem articulado para nos derrubar. Eu estava até observando essa palavra, essa metodia, né? É interessante. Metodeia. São ciladas com áreas de inocência. Exatamente. Que interessante, né, cara? Exatamente. Para toda metodeia do adversário existe a panoplia de Deus. Exatamente, perfeito. E é interessante que, assim, as ciladas, às vezes, elas vêm em forma de oportunidade, né? Muitas pessoas acham que é uma boa oportunidade, mas na verdade por trás daquela oportunidade é uma cilada do diabo. Exatamente. Então eu vou pegar um exemplo de José aqui para as pessoas entenderem melhor quando a gente fala de cilada. Você vê que lançaram José numa cisterna, numa cova, né? Segundo a geografia, normalmente na cidade do Otã, que tinha muitas covas, aquelas covas eram feitas para armazenar água da chuva, né? Normalmente uma cova ali uma cisterna tinha 7 a 10 metros de profundidade. Então por isso que inclusive Moisés escreveu que estava vazia, não tinha água, né? Porque era feita para armazenar. Bem. Tem esse detalhe. Então veja, tentaram matar José ali e não conseguiram. O diabo não conseguiu. E é o que eu falo, o diabo ele inspira pessoas. Porque ele é espiritual, mas para atingir o material, ele tem que usar o que é material. Então ele inspira as pessoas. Então, o que as pessoas precisam entender que a nossa guerra não é contra as pessoas, como Paulo vai explicar aqui. Às vezes, as pessoas acham que o problema dele é o fulano no trabalho, é o colega de trabalho, é o gerente, ou é o patrão, seja o que for. E, na verdade, se o problema fosse as pessoas, a gente mudar de ambiente resolveria. E não é. O problema é quem influencia as pessoas. Essa influência vai te seguir onde você for. Perfeito.
né? E essa influência ela vai usar qualquer um. Até o crente, se ele não tomar cuidado, ele pode ser influenciado por diabo numa palavra ou numa atitude, né? Não que tudo o diabo influencie nós, né? Sim. Senão a gente vai usar pretextos, eu errei porque o diabo me influenciou, não. Mas ele alimenta de brechas, né? Sim. Então, José caiu na cisterna, não mataram. Depois teve o caso com a mulher de Potifar, né? E você percebe no caso da mulher de Potifar, Flávio Joséfo, no História dos Hebreus, ele conta que ela fingiu estar doente, a mulher de Potifar, para ter uma ocasião para tentar deitar com José. Porque havia uma festa naquele tempo no Egito em que as autoridades mais importantes tinham que comparecer diante de Faraó. Ela mentiu, então veja que ela arquitetou tudo para tentar deitar com José. E mesmo sendo caluniado de tentativa de estupro, você percebe que o Potifar não mandou castigar José. Olha que interessante. Ele só mandou prendê-lo. Eu acredito que o tempo que José trabalhou na casa de Potifar, o testemunho dele falou mais alto do que a acusação da patroa. Então veja, tentaram matá-lo na cisterna, não deu certo. Foi trabalhar para Potifar, ele começou a ser honrado, né? Deus, está escrito que por amor a José, Deus abençoou a casa de Potifar. Tentou, mais uma vez o diabo não conseguiu, teve a prisão, não conseguiu. Então veja que ele muda os métodos. Uma hora foi uma cisterna, outra hora foi a tentação, outra hora foi a prisão. Então o diabo ele sempre vai usar métodos diferentes para tentar nos derrubar. Por isso que Jesus falou uma coisa muito importante para os discípulos. Primeiro, não é orar, é vigiai e orai. E às vezes a gente faz o contrário, a gente ora e não vigia. Então, primeiro tem que vigiar para depois orar. Então existe essa ordem mesmo. Sim, porque a oração sem vigilância, ela não resolve nada. Como também a vigilância sem oração não resolve nada, é um conjunto. Entendi. Né? Então o diabo ele usa esses métodos e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os métodos que ele usa vêm em forma de oportunidades. E a gente tem que entender que nem toda oportunidade Deus está no negócio. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Maravilha. Newton, inclusive, nós estamos aqui diante de uma lista de equipamentos, de uma panoplia, nós vamos citar, né? Sim. E eu quero que você nos explique, exemplifique isto e a ligação, o link que se dá com o nosso tema Batalha Espiritual. Lógico que você vai apresentar-nos esses equipamentos e certamente vai nos dizer de forma categórica a necessidade que temos para vencer uma guerra, né, com essa panóplia. Fala pra gente um pouco do que Paulo escreve aqui, porque a cada momento a gente se aprofunda mais no texto, a gente vai descobrindo mais riquezas que o apóstolo nos oferece, nos oferta quando escreve essa carta ao bispo da igreja de Éfeso, que é Timóteo, se não me falha a memória, né? Sim. É isso, por favor. Bora lá então, a partir do versículo 13, né, depois a gente vai falar sobre o que eu chamo a desordem através da ordem. Eu dou esse tema. Depois eu vou falar sobre isso aí, que são a hierarquia no mundo espiritual demoníaca, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o diabo ele não é desordeiro. O reino das trevas não é uma bagunça. Por isso que é chamado de reino, porque todo reino demonstra organização. E Efésios 6,13 está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja que o verbo tomar, o Hudson aqui, tudo que é movimento, que é ação ligada a verbo, né? Então perceba que não é a armadura que tem que ir ao soldado, é o soldado que tem que se dispor à armadura. Tomai. Exatamente. Então tomai, Paulo está dando uma ordem. É vocês que devem tomar a iniciativa de buscar a armadura de Deus. Isso é muito importante. Cabe ao cristão buscar esse revestimento. É parte do nosso interesse, da nossa necessidade. E aí ele continua: para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, ele dá 3 ordens. Buscar a armadura, depois o resultado, se eu estou revestido com essa armadura nessa guerra, eu vou resistir o dia mau, e além de resistir, eu ainda vou ficar firme. Então, são 3 lições que Paulo deixa aqui. Aí, o versículo 14, ele alista, né, as peças da armadura. Versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Né? Tem tradução que tá o cinturão da verdade, né? Sim. Então depende muito da tradução. Então vamos lá. Por que Paulo falou do cinturão? A palavra cinturão aqui no grego é a palavra zone,
que era um cinto largo que prendia a túnica. E esse cinturão, ele era muito importante porque ele não prendia só a túnica, que era usada por baixo da armadura também. Esse cinturão, ele fixava a túnica e também fixava a armadura. Então, ele ajudava a armadura a ficar fixa para ela não ficar fragilizada e escapar. Além disso também, sem o cinturão, o soldado ficava desorganizado, porque não tinha como a armadura ficar bem encaixada se ele não tivesse o cinturão. Então, quando ele está falando sobre o cinturão, é importante a gente perceber que ele adjetiva cada peça. Ele não fala só o cinturão. Ele fala cinturão da verdade. Por que o cinturão da verdade? Porque esse cinturão lhe dava volta no corpo. Então, a ideia de Paulo é que nós devemos estar revestidos da verdade. A verdade ela deve estar em volta de nós. A gente tem que ter a verdade sempre na frente, como na nossa retaguarda. Ou seja, o cristão deve ver na verdade. A ideia de Paulo é essa. Aí ele continua no versículo de número 14. E vestida a couraça da justiça. Nós temos o cinturão com a verdade e a couraça. A palavra couraça aqui no grego é a palavra tórax, que vai surgir em português literalmente tórax, tá? E qual que é se o cinturão tem como objetivo fixar a armadura, inclusive eu chamo o cinturão de peça de equilíbrio. São 6 peças, né? Eu separo elas cada uma. Eu chamo peça de equilíbrio porque além deles fixar a armadura, ela também era usada para que ele pudesse colocar a espada, né? Então era muito importante isso aí. Entendi. Já a couraça, eu chamo ela de peça de proteção, porque ela protege o órgão vital que era o coração do homem. Aí ele fala no versículo de número 13, versículo 14, perdão. E vestir a couraça da justiça. Quando Paulo fala da questão da justiça, ele está querendo alegar 2 tipos de justiça aqui, empregar nessa verdade aí. A primeira justiça é a justiça imputada. O que é a injustiça imputada? Em Romanos 4, Paulo, quando fala da justificação pela fé, ele fala que Jesus, ele imputou. O que é imputar? É você depositar um valor na conta de uma pessoa. E ele explica como que é a justificação pela fé, usando a metáfora de um homem que não trabalhou, mas recebeu um salário. Ou seja, ele não mereceu ganhar aquele dinheiro, mas ele ganhou. Então, a justificação pela fé é isso. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos. Sim. Mas a morte de Jesus nos fez ser justos. Então, essa justiça, ela é a injustiça imputada por Cristo. Só que a outra justiça também que Paulo emprega aqui é a justiça prática. E o que é a justiça prática? Uma vida reta, uma vida idônea. Então, quando Paulo fala couraça da justiça, a couraça servia para guardar o coração. Sim. Né? O proverbista fala, se não me engano, em Provérbios 3:23, mas está lá em Provérbios 3, que nós devemos guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Então, a ideia é ter um coração limpo, ter uma vida justa. Depois, no versículo de número 15, ele vai falar: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, né? A sandália romana, na sola dela, ela tinha cravos que eram usados para dar estabilidade, né? Ou seja, se de repente o soldado estivesse num terreno mais liso, a sandália dava a ele estabilidade para que ele pudesse permanecer de pé, e também automaticamente era uma peça que protegia a sola, né? Que é uma parte sensível do pé. Então a sandália, ela representa equilíbrio. Sandália, né? O que é chamado aqui de sapato da preparação do evangelho. Sim. Então essa sandália, ela dá equilíbrio para o crente permanecer de pé. E ele fala a sandália, ele é adjetiva no versículo 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Por quê? Porque a sandália era usada para também fazer uma caminhada muito longa. Então a ideia de Paulo é que quando a gente tem a sandália do evangelho, né, a gente tem equilíbrio para se manter de pé, e também nós temos a estrutura necessária para que a gente leve o evangelho, né, caminhe nessa jornada cristã que não é uma tarefa muito fácil. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo de um soldado romano, ele tinha como hábito proteger todo soldado, né? Então veja coisa interessante. A fé, ela não é usada como ataque, ela é usada como proteção. Inclusive ele fala aqui, ó, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos que ele fala aqui era uma flecha lançada contra um soldado
com uma tocha de fogo na ponta, né? Eles jogavam querosene, né? Amarravam um pano. Ou veneno. Ou veneno também, perfeito, né? Então, o escudo não era só para proteger da espada, de uma lança, mas também dessa flecha com veneno ou com chama de fogo. Sim. Então, a fé, ela é sempre usada como defesa, né? A gente usa muito essa questão, muita gente prega como, você tem que usar a fé como método de ataque. Na verdade, a fé é um método de defesa. É interessante que, inclusive, até esse escudo é diferente, né? Porque Sim. O escudo aqui, ele não só protege, mas como apaga os dardos inflamados. Sim. Se eu não me engano, o escudo de soldado romano era feito de madeira revestido de couro, né? Para proteger, né, o soldado dos pés à cabeça. Então a fé, ela nos protege dos pés à cabeça. A ideia de Paulo é essa. Aí o versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. 17: tomai também o capacete da salvação, né, que protege o crânio, né? A gente tem as duas partes vitais, que é o cérebro e o coração. Então, o meu coração, ele tem desejos, ele tem vontades. E o cérebro é onde vem os pensamentos, os planos, né? Então, a gente tem que proteger tanto o nosso coração, como proteger a nossa mente. Então, a ideia do capacete, ele adjetiva capacete da salvação, é que o cristão, por mais que ele esteja permeando essa terra, a mente dele tem que estar no céu. Salvação, ele tem que entender que ele foi salvo por Cristo, que Jesus vai voltar. Ele tá no mundo, mas a mente dele não vos conformeis com esse mundo. Exatamente, ele tá no mundo, mas a mente está conectada com o céu. Bacana. Isso aqui é muito importante. E a espada do Espírito que ele finaliza, que é a palavra, né? A espada era a ferramenta de ataque do soldado. Então, todas essas ferramentas que ele usou na alegoria de um soldado romano, ele coloca exatamente para a igreja. E a gente precisa muito se revestir, muito. Até porque a gente vive numa época de muita correria, as pessoas correndo atrás dos seus bens, das suas conquistas. E isso não tem problema, até porque a gente vive no mundo, você precisa pagar conta, precisa sustentar a família. Só que nós não podemos abrir mão da nossa vida espiritual. Que é por isso que você vê hoje muitos cristãos fragilizados espiritualmente. Você pergunta para, às vezes, alguma pessoa que saiu da igreja quais foram os motivos, você vê motivos assim bizarros. Né? Dá pra montar um podcast aqui só com motivos pelo qual fulano de tal saiu da igreja. Você vê desde os motivos mais anacrônicos, desde os motivos mais escandalosos. Então, assim, você vê que a fé de muitas pessoas ela é fragilizada muito facilmente. Sim. Né? Por falta do quê? Por falta desse revestimento, de conhecimento bíblico. E se a gente for analisar Romanos 8,31... quem poderá nos separar do amor de Cristo? É uma frase muito forte, porque Paulo, ele traz uma lista de situações, né? Então, assim, quando eu não tô revestido, eu fico vulnerável. E se eu tô vulnerável, qualquer ataque do meu adversário, ele vai me atingir. Então, esse revestimento é necessário que nós estejamos revestidos para que qualquer ataque do adversário não venha ter êxito na nossa vida. Estamos chegando ao final. Foi muito esclarecedor e está sendo esclarecedor esse assunto. Batalha espiritual, mito ou verdade? Gente, é óbvio que nós acreditamos no mundo invisível. E nós trouxemos aqui não apenas um especialista em teologia, mas um homem de Deus, o Newton Neves, o evangelista, que... Meu irmão, você pregou muito por aí, viu? Meu Deus do céu. Pela misericórdia. Ainda prega, né? Bastante, embora hoje se dá muito ao Ministério do Ensino, né? No Newton. Meu irmão, com base em tudo isso que nós estamos falando, e já foi muito esclarecedor até aqui, eu quero que você identifique se há como identificar hoje em dia, nos nossos dias, nesta geração, não gosto de usar o termo geração, que eu acho muito clichê, sinceramente, muito worship ao mesmo tempo, mas nos nossos dias, dá para identificar onde mais o adversário tem atacado a igreja? Existe algum departamento mais atacado? O jovem, o adulto, a senhora, o senhor, o estudante da igreja, etc. Perfeito. Onde? Boa. Antes de responder essa pergunta, em que setores que ele atua, eu quero só pontuar sobre a desordem por intermédio da ordem. Boa. Porque no versículo 12, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele vai listar uma hierarquia demoníaca. Ele vai falar de principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e hostes espirituais da maldade. Olha que interessante, Hudson. Principado aqui é a palavra grega archai.
Essa palavra grega archai, ela quer dizer primeiras autoridades, chefes, governos iniciais. Então ela indica um comando. Em Daniel 10, quando o Gabriel, no 21º dia, trouxe a mensagem para Daniel, ele usou uma alegoria de reino. O príncipe da Pérsia me pediu, ele está fazendo uma referência a um reino. Daniel, ele viveu a transição da Babilônia para a Pérsia, mas a linguagem ele é espiritual. Ele está querendo dizer o quê? Que ele foi preso no mundo espiritual, o príncipe da Pérsia faz uma referência ao diabo, o arcanjo Miguel veio e pelejou e eu estou aqui para trazer a mensagem. Então, o diabo ele trabalha na ordem para causar a desordem. Então, esses principados, eles são um grupo de demônios que recebem as ordens do diabo e saem distribuindo essas ordens com os métodos do próprio diabo. Depois, Paulo fala de potestades, que é a segunda classe, que é a palavra grega exousiai. E exousiai, ela significa autoridade delegada. Então, as potestades recebem autoridade vinda da primeira classe, que é o arché, que é o líder. E o que essas potestades têm como propósito? Eles têm o propósito de tomar decisões de estratégia. São eles que articulam os meios que eles vão usar para poder atingir a humanidade. Aí depois ele fala o terceiro grupo, dominadores deste mundo de trevas, cosmocratores tou escotous. O que representa essa expressão? Cosmo é mundo, kratos é dominar. Então significa que são um grupo que exerce domínio sobre o mundo. E é uma coisa muito importante se as pessoas pararem para analisar. Esse grupo de demônios, eles atuam na política, na cultura, no ensino. No entanto que eu tô com 39 anos já, fiz esse mês. Na minha época de escola a gente aprendia história, aprendia geografia, inglês, português. Hoje as nossas crianças vão para a escola, tem professores querendo lecionar identidade de gênero, sim, querendo desconstruir o que a Bíblia construiu. Então é uma influência demoníaca no ensino. Você vê na cultura também filmes, aquilo que eles chamam de arte, mas na verdade não é arte, é uma depravação, é uma imoralidade. No meio político, quando políticos querem criar leis a favor das drogas, do aborto e de tantas outras coisas. Isso são influências demoníacas. Eles agem nesse mundo usando a política, usando a cultura, usando o ensino para tentar atingir as pessoas. E o quarto grupo que Paulo fala, que é hostes espirituais da maldade, pneumaticatesponerias. Representa o quê? Seres espirituais da maldade. Esses seres, eles tentam trazer a corrupção moral, a depravação, eles tentam trazer opressão na vida de uma pessoa. Então você veja que é uma hierarquia que trabalha dentro de uma ordem para causar uma desordem na sociedade. Dentro da igreja, respondendo a pergunta que você falou, eu não vejo áreas específicas assim... ou melhor dizendo, idades específicas, jovens. Eu acho grupos. Que a partir do momento que você é cristão, você já está numa guerra espiritual. A partir do momento que você serve a Jesus, o inimigo ele vai conflitar contra você para tentar te destruir de qualquer maneira. Porém, o que a gente vê muito hoje, o que está acontecendo? Isso é retrato bíblico. Grandes homens de Deus fracassaram por conta da sua parte sexual, né, da questão do sexo e da questão também do dinheiro. O dinheiro corrompe a pessoa, a questão sexual também. Então, o cristão precisa estar revestido para que ele venha se precaver de todos os lados para que o inimigo não encontre uma brecha para derrubá-lo. Até porque... Como o diabo conhece a nossa vida porque ele nos observa, os demônios nos observam, ele vai atingir aquilo que você é mais fraco, mais vulnerável. Sim. Então, eu preciso me revestir para que a parte que eu sou mais vulnerável, eu venha ter resistência. Então, ele vai procurar brechas. Eu não vejo que ele tem um setor específico que ele atua, tá? Claro que, a partir do momento que uma liderança cai... ela tem um peso diferente, né? Sim. Porque uma coisa é um membro desviar da igreja, um membro cometer um pecado, agora a diferença é um pastor, um líder, o escândalo se torna maior, né? E a gente vê hoje o escândalo ele sendo propagado com mais facilidade, né? Então, o nosso período é um período de muito desafio, principalmente com a questão da internet, com a facilidade de informações, de acesso também. Então, a gente precisa estar bem revestido para que possamos tapar todas as brechas, porque o diabo ele se alimenta de brecha.
Meus amigos, a coisa não tá fácil para quem é espiritual e para quem não é também, viu? Porque você tá envolvido, queira você ou não, na batalha espiritual. Essa guerra do tem um mundo lado, você não tem invisível. como ficar neutro, né? Não tem como você ficar neutro. É o que o evangelista Newton Neves falou pra gente aqui. Newton, preciso que você dê as suas considerações finais. Porém, o tema se abrange, você vai precisar voltar, e eu digo isso aqui abertamente, formalmente, mas eu acho que a gente vai ter que mudar o tema um pouquinho aí, porque tem muito conteúdo que a gente pode bater um papo Sim. legal aí contigo, ok? Sim. Dê suas considerações finais, sua câmera é aquela, fala com esse povo. Bom, quero primeiramente agradecer ao nosso amigo evangelista Hudson, muito bom poder revê-lo depois de bastante tempo, Deus abençoe. Amém, Ney. Que esse projeto possa crescer, né? Porque a ideia é propagar o reino, né? Tirar dúvidas das pessoas e fazer com que elas possam crescer também no conhecimento da palavra. Espero ter contribuído para o crescimento espiritual de vocês. Quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, aqueles que estarão nos assistindo por intermédio das redes sociais. E meu desejo é que esse podcast cresça. Esse é o desejo do meu coração, e que outros assuntos de muita relevância como esse possam ser debatidos para o crescimento espiritual de todos nós. Deixo minha Newton, gratidão. Obrigado pela sua presença. Você é uma bênção. Que agradeço. Continue aqui conosco, vocês aí que nos acompanharam, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Irmãos, estamos começando do zero, mas nós vamos chegar lá, viu? Com certeza esses vídeos, esses cortes desse podcast vai chegar a muita gente. E você pode ser o precursor disso também. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo Talk Visionário.